Que a graça de Deus envolva você neste exato momento e que o céu esteja atento a cada passo que você der hoje. Existe algo muito poderoso quando alguém decide começar o dia em oração, porque quem entrega a manhã nas mãos de Deus não termina a noite vazio, termina agradecendo. Hoje não é apenas mais um dia comum, hoje é um dia separado, um dia em que o Senhor quer alinhar coisas dentro de você que talvez estejam fora do lugar há muito tempo. E antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, eu preciso liberar uma palavra clara sobre decisões e respostas de Deus. Porque muitas vezes você ora, pede, insiste, espera e não entende por que algumas portas se abrem e outras se fecham. Mas saiba de uma coisa: quando Deus diz sim, não é apenas uma resposta positiva, é confirmação do céu. Quando Deus diz não, ainda que doa, ainda que frustre, não é rejeição, é livramento. E quando Deus manda você esperar, não é atraso, é cuidado, é preparação interna. Deus nunca trabalha apenas no que você quer receber. Ele trabalha principalmente em quem você precisa se tornar para sustentar aquilo que vai chegar. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece confuso, mas hoje o Espírito Santo quer trazer clareza ao seu coração. Nada está fora do controle de Deus. Nenhuma oração feita com sinceridade cai no vazio. Tudo está sendo respondido, mesmo quando o silêncio parece ser a resposta. Receba essa palavra como um abraço do céu sobre a sua vida neste início de oração. Guarde isso no seu coração. Toda vez que você ora, algo se movimenta no mundo espiritual, mesmo que seus olhos naturais ainda não consigam perceber. Deus não responde como os homens respondem, porque Ele não vê apenas o agora, Ele vê o fim desde o começo. Muitas vezes você apresenta um pedido acreditando que aquilo é o melhor, que aquilo vai resolver tudo, que aquilo é seguro, correto e perfeito. Mas Deus, em sua sabedoria, enxerga caminhos que você não vê, perigos que você não percebe e consequências que ainda não chegaram. É por isso que o não de Deus livra você de dores que você nem imagina que enfrentaria. E é por isso que o espere de Deus protege você de receber algo antes da hora. Deus não se atrasa, Ele amadurece. Ele não nega promessas, Ele prepara estruturas. Existem bênçãos que são suas, mas se chegarem antes do tempo, podem se transformar em peso, confusão e sofrimento. Por isso, quando o Senhor pede paciência, Ele está dizendo: confia em mim, eu sei exatamente o que estou fazendo. Hoje, o Espírito Santo quer curar a ansiedade do seu coração. Aquela pressa silenciosa que te faz questionar se Deus está ouvindo. Ele está ouvindo, Ele está vendo e Ele está trabalhando. Nada do que você entregou em oração foi esquecido. Tudo está sendo conduzido com propósito, amor e direção perfeita. Existe um segredo espiritual que transforma completamente a forma como você ora e a maneira como você recebe as respostas de Deus. Não se trata de palavras bonitas, nem de orações decoradas, mas de alinhamento. Quando seus planos estão alinhados com os planos do Senhor, o caminho pode até ter curvas, mas nunca terá destruição. Muitas pessoas se frustram porque oram, pedindo para Deus abençoar decisões que já foram tomadas sem consulta, sem entrega e sem direção espiritual. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo de intimidade, onde você não pede apenas que Deus realize seus planos, mas onde você entrega seus planos para que Ele ajuste, corrija e conduza. Quando você faz essa oração com sinceridade, algo poderoso acontece dentro de você. O coração se acalma, a mente se organiza e a alma descansa. Porque você entende que não precisa controlar tudo, nem prever tudo, nem carregar tudo sozinho.
Deus não quer ser apenas um socorro de emergência, Ele quer ser o condutor da sua história. E quando você permite isso, o peso sai dos seus ombros e passa para as mãos daquele que nunca perde o controle. Hoje, faça essa entrega verdadeira. Diga no seu coração: Senhor, que os meus planos estejam alinhados com os teus. Essa simples oração tem força para mudar decisões, livrar caminhos e abrir portas certas no tempo certo. Entenda algo muito importante. Nós enxergamos apenas o hoje, mas Deus já está no amanhã, já está no mês que vem e já está no fim da história. É por isso que muitas vezes o caminho que Deus escolhe parece diferente daquele que você imaginou. Não é porque Ele quer te confundir, é porque Ele quer te proteger. Quando seus planos estão alinhados com os planos do Senhor, mesmo que haja mudanças de rota, você continua seguro. É como um trem que segue sobre trilhos bem definidos. Pode haver desvios, curvas e mudanças de direção, mas enquanto ele permanece no trilho, não há risco de destruição. O problema não é a mudança, o problema é sair do trilho. E sair do trilho espiritual acontece quando decisões são tomadas sem oração, sem escuta e sem submissão à vontade de Deus. Hoje o Senhor está te chamando de volta para esse alinhamento, para esse lugar seguro, onde Ele conduz cada passo. Talvez você já tenha vivido consequências difíceis por ter seguido apenas a própria vontade. Mas saiba que Deus não te condena por isso. Ele te convida a recomeçar. Ainda há tempo de ajustar rotas, realinhar caminhos e permitir que o Senhor conduza a sua vida com sabedoria e amor. O trilho de Deus sempre leva a destinos de paz, crescimento e proteção. Muitas pessoas não percebem, mas grande parte dos erros que machucam a alma nasce da pressa e da falta de direção espiritual. Quando o coração não espera em Deus, as decisões passam a ser guiadas pelo impulso, pela ansiedade ou pelo ego. A pessoa até acredita que está no controle, mas na verdade está se afastando do centro da vontade de Deus. O Senhor tem planos estabelecidos, caminhos preparados e portas certas para abrir, mas Ele respeita as escolhas humanas. Quando alguém decide agir sem buscar a orientação do céu, acaba colhendo dores que poderiam ser evitadas. Hoje, o Espírito Santo está trazendo consciência, não para acusar, mas para curar. Deus quer te ensinar a parar antes de decidir, a orar antes de agir e a ouvir antes de escolher. Quando você cria essa rotina espiritual, algo poderoso acontece. Sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber quando Deus está dizendo vá, quando Ele está dizendo não siga e quando Ele está dizendo espere mais um pouco. Essa sensibilidade não nasce do acaso, ela nasce da constância na oração. Quanto mais você busca, mais você reconhece a voz de Deus. E quanto mais você reconhece, menos você se perde no caminho. Hoje, o Senhor te chama para um nível mais maduro de fé, onde você não anda por sentimentos, mas por direção. Quando você desenvolve uma rotina de oração, algo começa a mudar dentro de você de forma silenciosa, porém profunda. A mente fica mais clara, o coração mais atento e o espírito mais sensível. Orar não é apenas falar, é aprender a ouvir. E quanto mais você separa momentos para estar na presença de Deus, mais fácil se torna reconhecer quando Ele está falando com você. Muitas pessoas confundem a voz de Deus com pensamentos aleatórios, mas quem caminha em intimidade sabe a diferença. Existe uma paz que acompanha o sim de Deus, mesmo quando o desafio é grande. Existe um aperto no coração que acompanha o não de Deus, mesmo quando a vontade é insistir. E existe uma calma profunda quando Deus diz espere, porque no fundo você sente que ainda não é o tempo.
Hoje o Senhor quer te ensinar a confiar nesses sinais espirituais. Ele não quer que você viva confuso, inseguro ou com medo de errar o caminho. Deus fala, orienta e confirma aqueles que o buscam com sinceridade. Não ignore aquilo que o Espírito Santo já tem sinalizado para você. Essa direção que você sente não é coincidência, é cuidado do céu. Quando Deus fala, Ele protege, prepara e direciona. Existe algo que Deus deseja muito mais do que atender pedidos. Ele deseja guardar o seu futuro. Por isso, nem toda resposta vem do jeito que você espera. Às vezes, o coração quer avançar, mas o céu pede pausa. E essa pausa não é castigo, é cuidado. Quantas vezes Deus já te impediu de seguir um caminho que parecia perfeito, mas que mais à frente traria dor, perdas ou frustrações? Hoje você entende que muitas portas fechadas foram respostas de amor. Quando Deus diz não, Ele está te livrando de algo que você ainda não consegue enxergar. E quando Ele pede para esperar, Ele está te fortalecendo por dentro, amadurecendo sua fé e preparando você para sustentar o que está por vir. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te dar algo que permaneça. O tempo de Deus não é atraso, é proteção. Confie mesmo quando não fizer sentido. Entregar seus planos nas mãos do Senhor é um ato de fé profunda, porque exige renúncia, humildade e confiança. Hoje, o Espírito Santo te convida a descansar. Você não precisa correr atrás de tudo. O que é seu, no tempo certo, virá até você pelas mãos de Deus. Quando você decide alinhar seus planos com os planos de Deus, algo poderoso acontece. Você passa a viver com menos medo do futuro e mais confiança no presente. A ansiedade começa a perder força porque você entende que não está sozinho conduzindo a própria história. Deus assume o controle quando você entrega, e essa entrega não é perda, é ganho. Muitas pessoas vivem cansadas porque tentam carregar decisões que deveriam estar nas mãos do Senhor. Tentam prever tudo, controlar tudo, garantir tudo. Mas Deus nunca te chamou para viver sobrecarregado. Ele te chamou para viver guiado. Hoje, o Espírito Santo te lembra que o seu papel não é enxergar o fim do caminho, é dar o próximo passo em obediência. Quando você ora e diz, Senhor, que os meus planos estejam alinhados com os teus, você está dizendo, eu confio mais na tua direção do que na minha visão. E isso libera paz, descanso e segurança espiritual. Deus sabe exatamente onde te levar, quando te levar e como te levar. Mesmo que o caminho pareça diferente do que você imaginou, se foi Ele quem direcionou, o destino será melhor do que você sonhou. Nada foge do controle de Deus quando a sua vida está nas mãos dele. A palavra de Deus nos ensina que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso significa que planejar não é errado, sonhar não é pecado e desejar crescer não é falta de fé. O que transforma tudo é quem está no centro desses planos. Quando Deus ocupa esse lugar, até aquilo que parecia pequeno ganha propósito eterno. Talvez você esteja vivendo um tempo de decisões importantes, escolhas que vão impactar sua família, sua vida emocional, espiritual e até o seu futuro financeiro. E é exatamente por isso que o Senhor te trouxe até aqui hoje, para lembrar você de que nada precisa ser decidido sozinho. Quando você ora, quando busca, quando apresenta seus projetos diante de Deus, Ele ilumina caminhos que antes pareciam confusos. A luz do Senhor dissipa a dúvida, traz discernimento e fortalece o coração. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer te dar direção constante, um passo após o outro, no tempo certo, com segurança espiritual. Confie. Quando seus planos estão alinhados com os planos de Deus, até aquilo que parecia impossível começa a se organizar. O céu trabalha a favor daqueles que colocam Deus em primeiro lugar.
Neste momento final de oração, eu quero que você traga tudo diante de Deus, sem reservas. Seus planos, seus sonhos, suas decisões, seus medos e até aquilo que você ainda não sabe como resolver. Coloque tudo nas mãos do Senhor com sinceridade e fé. Deus honra quem confia. Ele cuida do presente enquanto prepara o futuro. Quando você diz, seja feita a tua vontade, você não está abrindo mão dos seus sonhos. Você está permitindo que eles sejam aperfeiçoados pelo céu. A vontade de Deus nunca anula. Ela protege, direciona e multiplica. Ore agora, entregando sua vida completamente ao Senhor. Diga com fé que você confia no cuidado dele, que aceita os sims, os nãos e os espere, sabendo que todos eles cooperam para o seu bem. Que a paz de Deus invada seu coração, que a clareza espiritual se estabeleça e que você saia dessa oração mais leve, mais confiante e mais seguro do que entrou. Nada está perdido, tudo está sendo alinhado. Deus está no controle da sua história, hoje e sempre. Antes de encerrar este momento de oração, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, alinhada exatamente com tudo o que Deus falou hoje ao seu coração. Assim diz o Senhor: aquilo que você colocou diante de mim em oração não ficará fora do lugar. Eu mesmo estou alinhando caminhos, ajustando tempos e organizando decisões que pareciam confusas. Portas certas se abrirão no tempo exato e portas erradas permanecerão fechadas para te proteger. Você não vai perder nada que seja seu e não vai carregar nada que não foi preparado para você. Amanhã, uma nova palavra será liberada aqui neste canal. E ela será continuidade do que Deus já começou hoje na sua vida. Por isso, se esta oração falou com você, se você sentiu paz, direção ou confirmação, eu te convido agora a se inscrever no canal Inspiração em Palavra, para não perder nenhuma das próximas mensagens que o Senhor está liberando diariamente. Aqui, todos os dias, há uma palavra alinhada com o céu para fortalecer sua fé e direcionar seus passos. E eu quero te pedir algo profético. Escreva agora nos comentários: meus caminhos estão alinhados com os planos de Deus. Porque enquanto você declara, o céu confirma. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de direção e permaneça aqui, porque Deus ainda tem muito mais para falar com você. Amanhã tem mais palavra, mais oração e mais alinhamento com os propósitos do Senhor.